Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre o Nascido em 4 de Julho, que é um filme estadunidense de 1989. Esse filme ele segue a história do Ron Kovac, que foi interpretado pelo Tom Cruise, que é um rapaz cheio de sonhos que deixa a família e a namorada para ir lutar no Vietnã. Durante essa guerra, ele acaba se ferindo e ficando paraplégico, e quando ele volta para os Estados Unidos, ele é visto como um herói, mas depois ele vai percebendo que a realidade que ele está prestes a enfrentar é muito mais difícil por conta dos preconceitos que a sociedade tem em relação aos deficientes físicos. Se sentindo traído pelo próprio país, ele se junta a um grupo de pessoas e se torna um ativista político contra a guerra e a favor dos direitos dos deficientes físicos. Esse filme ele é baseado num livro de mesmo nome, escrito pelo próprio Ron Kovac. Em 1990, o filme levou 2 Oscars de melhor direção e montagem. Além disso, o próprio diretor, o Oliver Stone, ele fez uma pequena participação no filme, num pequeno trecho do início, onde tem vários repórteres, e ele é um desses repórteres que entrevista os soldados americanos. As penumbras do filme foram gravadas em vermelho, azul e branco, que são as cores da bandeira dos Estados Unidos, e elas passavam de acordo com a emoção que o personagem queria passar, já que tinha todo esse nacionalismo do protagonista. O filme foi estreia para o William Baldwin, que fez outros filmes também, como A Cortina de Fogo. Além de tudo isso, o filme apareceu em outras premiações também, que nem no BAFTA de 91, onde o Tom Cruise foi indicado como melhor ator e eles também foram indicados a roteiro adaptado. E no Globo de Ouro de 1990, eles ganharam como melhor filme em drama, direção, ator em drama e roteiro. Oi gente, hoje eu vou falar um pouquinho da representatividade do filme Nascido em 4 de Julho. A representatividade do filme se dá por retratar uma pessoa deficiente de uma maneira bem real e bem humana. Muitos filmes que têm personagens deficientes acabam seguindo um caminho bem capacitista, mas o filme Nascido em 4 de Julho consegue fugir disso. Talvez por ser baseado numa história real, ou por ter um diretor bem crítico, mas isso é um ponto muito positivo no filme. Depois trabalhado na perna, o Kovac, ele acaba perdendo os movimentos da perna por não ter os devidos cuidados lá no Vietnã. E nisso ele é mandado para os Estados Unidos e vai parar no hospital muito precário, desde infraestrutura até higienização. E lá ele quase perde a perna, depois de uma série de acontecimentos. E ele fala 2 frases que são muito pesadas, que são: quero ser tratado como humano, e logo em seguida ele fala, eu só quero um tratamento digno. Depois de um tempo nesse hospital, o Kovac volta pra casa, e quando ele tá chegando a gente pode perceber o estranhamento que os vizinhos têm em relação à chegada dele. E eles só chegam a conversar com o Kovac a partir do momento que toda a família se apresenta na cena. Já em casa, diversas cenas mostram a falta de acessibilidade que ele tem na própria casa. E mesmo que os pais falem que eles conseguiram fazer algumas adaptações no banheiro, por exemplo, a casa ainda é muito apertada, ele não consegue passar com a cadeira em alguns lugares e acaba batendo em móveis. Em um certo momento da narrativa, o personagem vai pro México e lá ele acaba tendo relações sexuais com uma prostituta, e é uma cena que não é muito comum de se ver por não ser normalizada a vida e o desejo sexual de pessoas com deficiência até hoje. O filme acaba pecando no retrato dos latinos por retratar eles como pessoas super sexualizadas e dentro de um estereótipo que sempre se manteve nos filmes estadunidenses, mas ele não perde o valor na representação de deficientes físicos. Oi gente, tudo bem? Eu vou falar um pouco sobre o departamento de arte do filme Nascido em 4 de Julho. Os 2 diretores de arte foram Victor Kempster e o Richard L. Johnson. A primeira característica do filme que eu vou falar é que o cenário representava o Midwestern dos anos 50. Então tem essa característica dos anos 50 no cenário do Midwestern. Outra característica é que o diretor gostava muito de umas cenas com sangue e com fogo, nas cenas de guerra, quando estava passando as cenas de guerra. Então o departamento de arte tinha esse trabalho do sangue e do machucado. Outra coisa legal é que os figurinos da guerra eram todos, obviamente, verde exército, que é a cor do uniforme militar dos Estados Unidos. Eles dão bastante ênfase nisso. Outra coisa que eles dão ênfase é nessa paleta de cores que nos remete à guerra. Então,
A maior parte do filme tem essa paleta de cores composta por algumas cores que nos remetem à guerra e à destruição. E a última coisa que eu vou falar é de um elemento muito importante do filme, que é a bandeira dos Estados Unidos, que a gente sabe que é vermelha, azul e branca. E ela tá na capa do filme e ela aparece em várias partes do filme. E ela é um elemento super importante que dá bastante característica de cor e de representatividade pro filme. Oi gente, então, hoje eu vou contar pra vocês um pouco sobre a direção do filme Nascido em 4 de Julho. A direção, ela foi feita pelo Oliver Stone, aquele mesmo que dirigiu o filme Platoon, que fala sobre a Guerra do Vietnã. Esse filme, Nascido em 4 de Julho, ele é um filme como se fosse após a guerra, entendeu? Que conta a história do Ron Kovic, e ela é também baseada num livro dele. Ele foi um ex-combatente da guerra, então ele escreveu um livro e o Oliver Stone participou do roteiro junto com o Ron e eles fizeram esse filme. Bom, lembrando que o filme ele é todo baseado no livro do Ron Kovic, que voltou da guerra e ele voltou paraplégico. Ele foi ferido lá e voltou paraplégico, então vai contar basicamente a vida dele, desde quando ele se voluntariou para ir, até de tudo o que aconteceu quando ele voltou da guerra. Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar sobre a direção é em relação a uma cena que acontece, que o Ron, ele tá vendo um desfile que aconteceu no dia 4 de julho, que é um desfile de ex-combatentes da guerra, e aí tem uma câmera lenta que dá bem um foco nele, assistindo aquele desfile, e mostra muito bem, junto com uma música um pouco triste, de John Williams, todo aquele momento emblemático, e que infelizmente também a gente sabe que o futuro dele vai ser um pouco trágico. Bom, a direção, em primeiro lugar, ela foi muito elogiada, porque o filme ele ficou num ritmo bom, então não é assim entediante, ele vai correndo, vai acontecendo. Óbvio que não é um filme perfeito, mas no geral ele foi muito bem elogiado. E a gente consegue perceber muito bem as sensações das cenas, as coisas que elas trazem. Então nada é por acaso, tudo tem uma intenção. Uma coisa que ele faz bastante é em cenas das guerras. Ele põe a câmera de um jeito muito agitado, na mata, no pé dos soldados, para dar completamente aquela sensação de desorientação. Então ele não mostra só o soldado correndo, desorientado pela mata, ele quer que a gente sinta assim também. E funciona muito bem. Isso é evidente em cenas que a câmera fica bem alinhada na cintura dos personagens, para falar sobre a visão deles, para contar a história sobre a visão deles. Isso mostra um completo desconforto na cena. O Oliver também utiliza de algumas técnicas de reflexo. Então, por exemplo, tem uma cena que o Ron ele se vê numa foto, aparece o reflexo dele, uma foto quando ele ainda podia andar. Então, tem algumas cenas que tem esse reflexo, que é como se ele olhasse para ele mesmo no passado e sentisse essa dor, sabe? Em relação à direção de fotografia, ela foi feita pelo Robert Richardson, e tem uma coisa que ele faz, é deixar a fotografia do filme bem opaca, e ele foca bem no amarelo, então o amarelo ele ganha destaque para mostrar a aridez do campo de batalha, principalmente. Além disso, também utiliza de uma fotografia um pouco fria para falar sobre a infância do Ron, e que há uma memória distante dele, a gente também consegue perceber isso. E também ele utiliza do vermelho, de uma cena bem vermelha, quando o Ron estava vivendo seu inferno astral. Uma coisa também importante a ser pontuada no filme, em relação à direção de som, é que tudo é muito detalhado. Como é um filme de guerra, eles conseguem fazer o som bem minucioso. Então a gente consegue perceber passos dos soldados na grama, a gente consegue perceber bomba, gritos, helicópteros, tudo isso. A gente consegue ter a dimensão do que está acontecendo, sabe? Desde da imagem até do som, da posição da câmera, das cores, do ritmo, e que a gente consegue entender os momentos
que as cenas estão acontecendo e o que elas estão transmitindo pra gente. E a última coisa que eu queria falar em relação à direção de Oliver Stone é que ele também faz aquela brincadeira com a câmera de gravar de cima pra baixo pra colocar o personagem como inferior. Acontece também dele colocar o personagem no canto da tela pra transmitir uma intimidação do personagem, então tem um pouco dessa brincadeira com a câmera.